Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma aula de Química, depois de muito tempo, né? Então, hoje nós estamos aqui com a nossa tabela periódica. Então, nós vamos destrinchar essa tabela. Essa tabela é cheia de informações. Quanto mais você souber extrair informações dela, mais bem assessorado você vai estar na hora da sua prova. Então, olha só, a nossa aula hoje é sobre classificação periódica. O que nós vamos falar? Existe lá um histórico, que depois vocês vão perder alguns minutos lá e dar uma lida. Eu vou resumir para vocês de uma maneira bem simplificada. Olha só, a primeira pessoa que conseguiu organizar os elementos que na época já tinham sido descobertos foi o russo Mendeleev. Na época do Mendeleev, existiam 63 elementos químicos. E ele conseguiu organizar esses elementos de forma que elementos que tinham propriedades semelhantes ficavam na mesma vertical. Então, isso foi um avanço enorme para o Mendeleev. Só que ele ainda não tinha chegado na estrutura que nós temos hoje. A estrutura que nós temos hoje, ela foi basicamente montada depois desse esqueleto que o Mendeleev fez. O Moseley entrou. O Moseley descobriu que o Mendeleev ele tinha errado porque ele tinha ordenado os elementos em ordem crescente de massas atômicas. E o correto seria colocá-los em ordem crescente de números atômicos. Isso corrigiria alguns locais da tabela onde o Mendeleev não estava tendo sucesso. Então, nós chegamos na tabela que nós temos hoje. Na época, eles deixaram lá os buraquinhos dos elementos que ainda não tinham sido descobertos, que eles sabiam que no futuro iriam ser descobertos. E hoje nós chegamos, então, nessa montagem. Essa tabelinha aqui, ela já foi acrescentada, nós já temos mais elementos aqui. E todos os anos a gente sabe que a química ela é uma ciência em constante movimento, porque existem descobertas sempre, né? Então, vamos começar. O que nós temos que aprender aqui? Primeira coisa, a tabela periódica ela é feita com verticais e horizontais. Horizontais são os períodos. Os períodos são 7. Não é à toa que são 7. Eles são 7, por quê? Porque nós temos 7 camadas ao redor do núcleo dos átomos. Então, quer dizer que o período que o elemento está te indica o número de camadas eletrônicas que ele tem ao redor do núcleo. Então, olha só, se eu pegar aqui o hidrogênio, que está no primeiro período, isso significa que ele tem uma camada. Se eu pegar aqui o rutênio está no 5º período, isso significa que ele tem 5 camadas. Se eu pegar o chumbo está no 6º período, isso significa que ele tem 6 camadas. Então, o período, ele te dá essa informação, que é o número de camadas que aquele átomo tem. Agora, nós temos também 18 famílias. Essas famílias, elas agrupam elementos que têm características em comum. Lembra sempre que o hidrogênio, ele vem aqui junto com a família 1, mas ele não pertence à família 1. Ele é um elemento órfão, ele não tem família, tá? Ele tem características muito próprias dele, então ele não é agrupado em família nenhuma. Então, ó, aqui dentro das famílias, nós podemos separar grupos de elementos representativos. Então, os representativos são a família 1 e 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são as 2 de cá e as 6 de cá, que até pouco tempo atrás a gente chama de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Essa nomenclatura não é mais muito usada não, tá, gente? Hoje a gente usa mais o número. Família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São os elementos representativos, são aqueles elementos que obedecem todas as regrinhas.
eles são o grande alvo de estudo do ensino médio todo, tá? Aqui no meio da tabela, nós temos os elementos de transição ou de transição externa. São a família do B. Como o próprio nome já diz, transição quer dizer que ora obedecem, ora não obedecem, estão no meio do caminho. Para começar, ó, já começa na família 3B aqui, ó, ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando a gente falava família B, a gente falava 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 ou 8, né? Que a gente falava. É uma família tripla. Por que ela é uma família tripla? Porque nas três famílias, os elementos têm características semelhantes. E depois a gente tem a 1B e a 2B, ok? São os elementos de transição externa. E aqui embaixo, nós temos os elementos de transição interna, também chamados de terras raras, que são os lantanídeos ou lantanoides, actinídeos ou actinóides. São as duas sequências aqui. Sabemos que a ordem da tabela é a ordem crescente dos números atômicos. Então, eu tenho número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. O que acontece aqui? O césio é 55, o bário é 56. O áfnio é 72. Os lantanídeos, eles entram nesse buraquinho aqui, ó. Os 57, 58, 59, 60 estão aqui nesse buraquinho. Os actinídeos estão nesse buraquinho aqui de baixo, ok? Então, por um motivo de estética, por quê? Porque esses dois períodos aqui, eles iam ficar muito compridos se você pegasse essa sequência e encaixasse ela aqui dentro. Então, a tabela ficaria com uma estética muito feia. Então, por um motivo de estética, eles foram tirados e colocados aqui embaixo. Mas você sabe que a posição desse aqui é no 6º período e desses aqui no 7º período, ok? Além dessas informações, o que mais você precisa saber de tabela? Você precisa saber que a grande maioria da tabela, 75% dela, é formada pelos elementos que são os metais. Então, são a grande maioria dela. Os metais, eles têm características próprias dele. Nós sabemos e temos que lembrar sempre que os metais têm poucos elétrons na última camada. Vocês estão lembrados aqui, ó, que os elementos representativos, que foram lá os primeiros que eu falei, o número da família coincide com o número de elétrons que eles têm na última camada. Então, ó, 1A tem 1 elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. 3A3, 4A4, 5A5, 6A6, 7A7 e 8A8. Então, os metais, incluindo esses que eu acabei de falar, eles têm poucos elétrons na última camada. Se eles têm poucos elétrons na última camada, lembre-se que a tendência deles vai ser sempre o quê? Doar elétrons. Então, entre as características dos metais, a gente pode citar, ó, eles têm brilho, eles têm alta condutividade térmica, alta condutividade elétrica, são maleáveis, fáceis de virar lâmina, são dúcteis, fáceis de virar fio, têm pontos de fusão e ebulição elevados, e a maioria deles é sólido na temperatura ambiente, tá? Não se esqueça disso. Aí, do outro lado, a gente tem os não metais. Ou ametais são aqueles elementos que têm características opostas aos metais. Até um tempo atrás também, a gente ainda tem alguns autores que falam nos semimetais. Os semimetais são aqueles que têm características intermediárias entre os metais e os ametais. Então, eles são semicondutores, eles têm brilho, mas não tanto quanto os metais. Então, o que resolveu-se de um tempo para cá? Alguns deles foram agrupados nos ametais, outros foram agrupados nos metais. Aqueles que tinham
mais características semelhantes com os metais caíram para os metais e os outros com os ametais. Então, os ametais, a maioria são gases, eles não conduzem bem o calor, a eletricidade, todas as características opostas a dos metais, certo? Além disso, temos que falar da última família aqui, que são os gases nobres. Por que chamados nobres? Porque eles têm a última camada completa. Então, lembre-se que o hélio é um gás nobre. Por quê? Porque ele tem a camada K completa, mas ele não tem 8 elétrons na última camada. Na camada K só cabem 2. Ele tem 2. Então, ele é considerado um gás nobre, mas ele é diferente dos outros dessa família. Todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Até um tempo atrás, acreditava-se que eles não poderiam se ligar a nada, que seriam gases inertes. Hoje, a gente já descobriu que alguns deles fazendo ligações, tá? Então, na verdade, gente, o hélio, o lugarzinho que o hélio deveria ficar é aqui, ó. Porque ele tem 2 elétrons na última camada, como todos os elementos dessa família aqui. Mas, como ele foi considerado um gás nobre, por ter essa camada completa, ele foi para lá. Ok? Além disso, olha só. Quando você faz o diagrama de Pauli, você faz a distribuição eletrônica nos subníveis. Como que a gente descobre a distribuição eletrônica do elétron mais energético do elemento sem fazer o diagrama? Só olhando na tabela. Então, vamos aprender. Olha só. As famílias, a família 1A, por exemplo, eu falei com você que ela tem um elétron na última camada. Se ela tem um elétron, você não sabe que lá no diagrama a gente preenche assim, ó, S, P, D e F. Então, se ela tem um elétron na última camada, esse um elétron vai estar no subnível S, certo? Então, quer dizer que todos os elementos da família 1A vão terminar com S1. Todos eles. Eu só faço, mas como assim? Ó, você vai fazer agora um joguinho de batalha naval. Você vai pegar a horizontal e a vertical e vai achar a interseção das duas. Então, esse aqui, qual é o subnível dele? Ó, 1S1. Esse aqui, 2S1. Esse aqui, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Certo? Todos terminam com S1, porque tem um elétron na última camada. Agora, a família 2A tem 2. Se eles têm 2 na última camada, então eles vão terminar com S2. Então, aqui vai ser o 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Ok? Ah, Patrícia, a família 3A termina com 3. Então, vai ser S3, certo? Não, ué. Cabe 3 no S? Não. No S só cabem 2 elétrons. Então, eu vou colocar os 2 do S e vai sobrar o quê? 1 para o P. Então, essa família 3A aqui, ela termina com P1. A 4A termina com P2. A 5A, P3. 6A, P4, P5, P6. Então, olha só, é simples. Os elementos representativos, eles preenchem os subníveis S e P. Então, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vou jogar a batalha naval agora. Qual é o subnível mais energético do arsênio? Olha só, você vai fazer 4, P3. A do flúor. O flúor vai ser o 2, P5. Se você tiver uma tabela periódica aí, pegue que você vai conseguir fazer. Ah, o subnível mais energético do bário. 6, S2. Você vai conseguir achar os subníveis mais energéticos de todos eles sem fazer o diagrama de Pauli. Ok? Então, o S e o P não tem dúvida. Aí, o que acontece? Além do S e do P, está faltando o D e o F. Os elementos de transição que estão aqui no meio,
eles preenchem o subnível D. Não é à toa que a gente tem 10 famílias aqui. Eles vão terminar com D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Só tem um detalhe. Olha só. Quando a gente faz o diagrama, vocês vão se lembrar. A gente tem uma regra. Nunca pode colocar mais de 8 elétrons na última camada, certo? Então, quer dizer, para dar 8 elétrons, você colocou 2 no S, colocou 6 no P, deu 8, certo? Então, o subnível D, ele nunca está na última camada. Você já percebeu que quando a gente faz o diagrama, você vai lá embaixo no S e depois você volta lá no D, na camada anterior, você volta no D. Por que você volta na camada anterior? Porque se você colocar o D na última camada, a sua última camada vai ter mais de 8. E a regra diz que não pode ter mais de 8. Certo? Então, quer dizer que esse subnível D aqui é normal. Ele vai terminar cada um no D. Só que você vai lembrar que ele tem uma camada a mais. Então, presta atenção. O ferro, por exemplo, ó, ele tem quantas camadas? 4. Ele tem 4. Mas o D não está na última, ele não está na quarta, ele está em qual? Na terceira, uma a menos. Você vai descontar sempre. Então, qual é o subnível mais energético do ferro? Olha, 3D6. Desconta uma. Qual o subnível mais energético do molibdênio? Olha só. Ah, ele tem 5 camadas. O D está na penúltima, então vai ser 4D4. Ok? Ah, eu quero o subnível mais energético do irídio, ó. Qual camada que ele está? No 6. Então, eu vou descontar 1. 5D7. Ok? Se eu fizer o contrário, se eu virar para você e falar assim, eu quero saber qual elemento termina com 4D3. Aí você vai pensar assim, bem, se ele terminou com 4D3, ele já tem uma camada embaixo. Então, ele não tem 4 camadas, ele tem quantas? 5. Então, eu tenho que procurar ele no 5, D1, D2, D3. É o nióbio. Tá vendo? Se eu falar assim, qual elemento que terminou com 3D6? Aí você vai pensar, 3D6 quer dizer que ele tem ao todo 4 camadas, uma a mais. Então, eu vou procurar na quarta camada, D1, D2, D3, D4, D5, D6. É o ferro. Ok? Então, o D vai estar sempre na camada anterior à última, quer dizer, na penúltima camada. Não esqueça disso. Tá faltando a gente preencher o subnível F, que são os lantanídeos e os actinídeos. Você se lembra que a gente só tem F na quarta e na quinta camadas. Quando o F é mais problemático que o D ainda. Quando você faz seu diagrama, depois você faça aí para tirar sua dúvida. Você vai lá no 6S e volta lá no 4F. Então, o F, ele está 2 camadas acima. Por isso que os lantanídeos terminam com 4F. Apesar deles estarem em qual nível? Olha, no sexto período. Então, eles têm 6 camadas. Mas o mais energético deles é quem? É o 4F. Os actinídeos estão em qual camada? Olha, na 7. Mas o F está o quê? 2 a menos, ele é o 5F. E aí, no F, a gente não falou que cabem 14 elétrons? Então, você vai contar normal, 4F. 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5. Aí você vai perceber que aqui não tem 14 elementos, tem 15. Por que que tem 15, Patrícia? Ó, você vai vir com F até o 14. Vai sobrar o último aqui. Esse último elemento que sobra é o que encaixa nesse buraquinho aqui, dessa família do D1, olha.
Então, o lutécio aqui, ele é D1. Ele é quanto de D1? Olha, ele está em qual período? Ele não está no 6º período? O D não é 1 a menos? Então, ele vai ser quem? O 5D1. A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa janelinha aqui é preenchida por esse último elemento aqui, ó. Então, ele vai estar no 7º período. O D está 1 a menos, então ele vai ser o 6D1. Deu para entender, gente? Eu acredito que sim. Então, olha só. A gente tem S, T, D e F. Lembra sempre desses dois aqui que são diferentes. E eu tenho que chamar a sua atenção também para o L aqui, ó. Eu já tinha falado dele. O que acontece? Eu te falei que o lugarzinho dele é aqui. Por quê? Porque ele só tem 2 elétrons. Então, o hélio é o 1s2. Cuidado para não errar. E o lugar correto dele seria aqui, ó, 1s2. Mas ele foi jogado lá porque é, sim, considerado um gás nobre. Tá? Eu fiz algumas anotações sobre isso, com a parte mais importante da aula, para vocês poderem ter isso anotado. Então, acompanhe comigo, por favor, o compartilhamento, para vocês poderem entender melhor e fixar melhor o que eu acabei de falar com vocês. Olha só, vamos lá. Características principais da nossa tabela periódica. Ó. Os elementos encontram-se em ordem crescente dos números atômicos. Grupo ou família é cada coluna vertical da tabela periódica. Os elementos pertencentes ao mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes e, em geral, o mesmo número de elétrons no nível mais externo de energia, que é o que a gente chama de camada de valência. As fileiras horizontais na tabela periódica são chamadas períodos, e eles indicam o número de níveis de energia que o átomo possui ao redor do núcleo. Elementos representativos são os pertencentes aos grupos 1, 2 e dos grupos 13 a 17. Os metais de transição são os de 3 a 12, dos grupos 3 a 12. Os metais de transição interna são os que pertencem à série dos lantanídeos e dos actinídeos. Os gases nobres pertencentes ao grupo 18. Propriedades físicas dos elementos, então olha lá, metais constituem a maioria dos elementos da tabela, são bons condutores de eletricidade e calor, maleáveis, dúcteis, possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Não metais são os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. Gases nobres são, no total, 6 elementos e sua característica mais importante é a inércia química, resultado da estabilidade, né, gente? O hidrogênio é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Aí aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha, olha lá, que ela vai te mostrar aí as configurações. Ó, o S nas duas primeiras, o P no verdinho, o D no amarelo e o F lá no rosinha embaixo. Isso aí tudo para vocês poderem fixar bem essa parte que eu falei. Isso aí é o resumão. Explicando. Então, um elemento químico pode ser classificado de acordo com o subnível em que ocorre o elétron diferencial de seus átomos. Existem os elementos típicos ou representativos que têm o elétron diferencial em um subnível do tipo S ou P, sempre pertencente ao último nível de energia. Já os elementos de transição, antigamente chamados de transição externa, apresentam o elétron diferencial em um subnível D, do penúltimo
penúltimo nível energético. Os elementos de transição interna apresentam o elétron diferencial, normalmente em um subnível F do antepenúltimo nível eletrônico. Ok? Então, assim, eu coloquei aí para vocês o que era mais importante vocês saberem. Tomem cuidado, porque existem duas maneiras de se cobrar esse conteúdo. Então, é possível que na prova você tenha o elemento e você tenha que descobrir o subnível mais energético. Então, por exemplo, no caso do D, eu te dei um elemento, molibdênio. Como que você descobre? Ah, eu já bati o olho e vi que o subnível mais energético dele é o D. Eu lembro que o D está na penúltima camada. Então, eu vou olhar aqui, ó, 5 menos 1, 4D4. Quando eu te dou o elemento. E quando eu te dou o subnível, se eu falar com você, encontra para mim quem é o 5D6. Aí você tem que pensar. 5D, você vai ter que aumentar uma camada. Então, você vai procurar ali o sexto, D1, D2, D3, D4, D5, D6. É o ósmio. Ok? Então, acho que ficou bem esclarecido. Tomem bastante cuidado, façam atividades dentro desse conteúdo, porque isso aqui é treino. Quanto mais você fizer, melhor você vai entender. Tá bem? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Bons estudos, tá?